Olá, queridos irmãos e amigos, muito obrigado aí, estamos juntos novamente. Quero primeiro dizer para você que por problemas logísticos, estruturais e até de recursos humanos, tivemos uma dificuldade aí para dar continuidade às últimas lições da nossa EBD lá no livro de Isaías. Estamos hoje iniciando uma nova lição no livro de Jó, que tem grandes lições para nos presentear aí. E ainda que de uma maneira mais simples e mais rápida, as nossas edições não estejam da forma como a gente costuma trabalhar, nós vamos trazer aqui para você essas lições importantes do livro de Jó, né? E mais uma vez peço perdão ali por algumas dificuldades que tivemos para colocar no ar as nossas lições, mas a gente está aí trabalhando para que isso se resolva definitivamente e aí a gente não tenha mais esse tipo de interrupção que tivemos aí nesse momento, tá? Quero dizer para você que assim que for possível, você vai encontrar as outras lições da revista anterior também ali no nosso site, no nosso canal, tá? Para que você possa posteriormente continuar ali vendo as lições anteriores. Hoje vamos começar a estudar as lições do livro de Jó, né? Vamos estudar ali lições do segundo trimestre desse ano, que vai de abril a junho. Nós estaremos estudando a respeito do livro de Jó, ali no Antigo Testamento, que traz importantes lições. A primeira lição que nós vamos estudar, ela fala a respeito do caráter de Jó, né? É a primeira lição, a lição de número 1. Ela traz para a gente a respeito do caráter de Jó, uma identificação do caráter de Jó. É muito importante a gente entender isso, porque todo o livro de Jó, ele se baseia ali, na verdade não o caráter, né? Desculpe, o título da lição mesmo é o justo sofrimento de Jó. O caráter, a lição dela, o tema da lição e o foco da lição é a fé inabalável, independente das circunstâncias que nos cercam, né? A nossa fé, ela não pode estar movida ali a partir apenas dos momentos bons, dos momentos de prosperidade, dos momentos de paz, no nossa compreensão, né? Paz é muito mais do que a nossa compreensão de momento de paz é um momento de tranquilidade, quando a maré está tranquila. Mas paz, quando estamos em paz em Deus, é muito mais do que circunstâncias que nos circundam, que estão ao nosso redor. O objetivo da nossa lição é que a fé verdadeira independe das circunstâncias da vida, pois a fé, ela é sustentada pela confiança que temos em Deus. Então, não importa qual seja a circunstância que nos cerca, a nossa fé, ela é sustentada pelo quê? Pela confiança que temos em Deus. Então, se temos confiança em Deus, se temos confiança no Senhor, não são as circunstâncias que vão definir o tamanho, a grandeza ou a profundidade da nossa fé, mas sim a maneira como nós permanecemos fiéis ao Senhor. O livro de Jó, ele é único. Ele é único por quê? Porque ele aborda o problema do mal e nos leva a refletir a causa do sofrimento humano. E por que sofremos assim e como sofremos. E por que sofremos como sofremos. Né? Ele nos leva a refletir, a nos pensar sobre o sofrimento humano, sobre o porquê do sofrimento humano, de por que a gente sofre. Por que a gente sofre como a gente sofre. Todos nós, independente da idade, independente do tempo, independente do coisa, vamos passar por sofrimentos, né? O livro apresenta também um caso de, entre aspas, sofrimento desmerecido. Por exemplo, de uma forma simples, quando lemos o texto do livro de Jó de uma maneira superficial, nós olhamos e vemos que, poxa, por que Jó passou por isso? Por que Jó teve que ser testado dessa maneira? Por que Jó teve que sofrer? Então, a ideia de que, entre aspas, né, entre aspas, um sofrimento desmerecido, desproporcional.
mas que na verdade não é, né, irmãos? A gente sabe que o pecado, ele não nos torna inocentes, né? E ainda que venhamos a desenvolver uma vida de comunhão com Deus, o pecado ainda é uma realidade, e não só o pecado que habita sobre nós mesmos, mas como o pecado que nos circunda, né? O pecado de um acaba interferindo na vida de outro e assim sucessivamente, né? E aí nós não compreendemos o que? A sua razão, né? E aí, diante da incompreensão de o porquê estamos sofrendo, Jó nos dá uma lição. Qual a lição? Que ele permanece fiel. Então, Jó, de maneira notável, ele permanece fiel, mesmo diante das terríveis provações que vêm se abatendo sobre sua vida. Ainda que ele sofra, ainda que ele sinta dor, ainda que ele tenha perdido tudo, ele permanece louvando e engrandecendo o Senhor. O sofrimento é uma realidade inevitável. Todos nós vamos passar em algum momento da nossa vida por sofrimentos. Todos nós, seres humanos, em algum momento vamos passar na nossa vida por sofrimento. O sofrimento alcança a todos. E o livro de Jó, a história de Jó, ela nos mostra como Deus é soberano e está presente mesmo nas provações mais duras. Tá? Nunca, nós vamos ver no livro de Jó que nunca, em momento algum, Deus se apartou de Jó. Ainda que permitindo o seu sofrimento, Deus nunca se apartou de Jó e supervisionou todo aquele sofrimento para que se cumprisse aquilo que foi proposto no início, né? Então o sofrimento é uma realidade inevitável. Às vezes nós não estamos buscando o sofrimento, às vezes não é decorrente de algo que nós fazemos e merecemos aquele sofrimento. Não, às vezes o sofrimento é inevitável. É um problema da condição humana em que, em algum momento, todo mundo vai passar por algum tipo de sofrimento. Uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 20 vezes. Enquanto você estiver vivo, você está suscetível ao sofrimento. Em algum momento da sua vida, você vai se deparar com algum tipo de sofrimento decorrente disso, tá? Da sua condição humana. Jó nos convida a uma visão mais profunda sobre o sofrimento, né? E nos ajuda a compreender o quê? Que Deus tem um propósito em tudo, ainda que a gente não possa ver esse propósito imediatamente, ainda que de maneira imediata nós não consigamos ver o propósito desse sofrimento, né? A finalidade desse sofrimento, ou compreendamos por que estamos sofrendo daquela maneira. Ainda que nesse momento primeiro, ainda que nesse momento inicial do sofrimento, a gente não esteja entendendo o porquê dele existir, Deus tem um propósito para tudo na vida, irmãos. E o que nos mantém sólidos, o que nos mantém firmes, é exatamente o que? É a nossa confiança no Senhor, é a esperança, né, de que Deus está conosco e que não importa quais sejam as circunstâncias, Deus está no controle de tudo, porque Ele é um Deus soberano. Ok? Então entramos aí no início da nossa lição, no primeiro tópico da nossa lição, que ela fala sobre o quê? Sobre o caráter de Jó. Algumas coisas sobre o caráter de Jó nos revelam a sua conduta diante das circunstâncias que se opunham ou que se abatiam sobre ele. A primeira questão é que Jó era um homem íntegro e justo, que temia Deus e se afastava do mal, vivia em profunda comunhão com Deus. Como alguém que é íntegro e justo, que vive em perfeita comunhão com Deus, passa por um sofrimento, né? Passa por um sofrimento. É assim, quase que incompreensível, né? Mas como a gente viu ali um pouco na introdução, o sofrimento é inerente da condição humana. Em algum momento da vida, o ser humano vai passar por sofrimento. E Jó era um ser humano, e Deus tinha um propósito naquele sofrimento ao qual Jó estava sendo submetido, que esse é o propósito que remete à lição e que nos faz ver e olhar de uma maneira mais profunda para o sofrimento, né? Tem um texto em que Jesus é questionado sobre não lembro se era um aleijado e tal, e os escribas perguntam: quem pecou, mestre, esse ou seus pais? Aí Jesus fala lá que nem ele nem os pais dele, mas aquela circunstância ali existia
para que todos pudessem ver a glória de Deus manifesta na vida daquele homem. Então Jesus vai lá e o cura. Então ele deixa daquela condição lá de enfermidade, de incapacidade, como é que eu vou dizer, a sua dignidade, né? Ela estava remetida à produção para a sociedade. E aquele homem não produzia, ele era um pária, ele era algo marginalizado, algo que a sociedade era indiferente, aquilo tirava a sua dignidade. Aquela condição de incapacidade de produzir para a sociedade tirava a sua dignidade. Jesus restaura tudo ali, restaura a sua saúde, restaura a sua dignidade, restaura a sua condição, né, diante da sociedade. É importante, irmãos, a gente entender essas coisas, né, quando a gente vê. Então, o que a gente aprende lá de Jó? Que apesar de ser um homem íntegro, justo e que temente a Deus e que tinha comunhão com Deus, Deus tinha um propósito para nos mostrar através da vida de Jó. Tá? Ele não tinha só um zelo espiritual, mas um senso de responsabilidade espiritual com o Pai e com a intercessão. Jó, ele além de ter uma comunhão pessoal com Deus, ele não estava preocupado apenas com a sua condição e a sua relação com Deus. Ele estava preocupado se a sua família compreendia a importância de estar em comunhão com Deus. Então ele oferecia sacrifícios por si, pelos seus filhos, com medo de que alguns dos seus filhos pudessem ter pecado contra Deus. Então ele estava preocupado com a integridade dele e com a integridade da sua família, a integridade espiritual da sua família, né? Ele adorava a Deus para si, adorava a Deus e se preocupava em prover o sacrifício, né? Naquela época lá do Antigo Testamento, eram os sacrifícios que purificavam os pecados. Então ele, sem saber se os filhos tinham pecado ou não, ele ia ali e oferecia sacrifícios para que, se eles tivessem pecados, pudessem ser absorvidos por Deus. Então ele tinha a intercessão. Ele era um intercessor da sua família. Ele trabalhava e operava ali, ainda não tinha estabelecido a questão do sacerdote, do templo, do coisa. Então ele voluntariamente ele mesmo fazia esse papel sacerdotal para sua família e intercedia por ela, oferecendo sacrifícios por conta dos pecados ali dos seus filhos, né? Ele, como disse, ele não se preocupava apenas consigo mesmo, mas também com a vida espiritual da sua família. Seu exemplo nos leva a refletir se mantemos a nossa comunhão com Deus só apenas nos tempos de paz que nos favorece, ou também nos tempos de lutas e nos tempos de dificuldades. Essa é a reflexão que temos que fazer a respeito do tempo de Deus. Nosso caráter é como o caráter de Jó, que independente das circunstâncias, nós queremos permanecer fiéis e manter a nossa comunhão com o Senhor. Nosso caráter ele é semelhante a Jó no sentido de que Deus é fiel independente daquilo que esteja ocorrendo no momento da minha vida. Essa é a questão que levanta a reflexão, né? Jó agradecia e comungava com Deus também nos tempos de prosperidade. Isso aqui é uma outra coisa legal, né? Existe uma tendência de que nos apegamos a Deus nos momentos de luta, nos momentos de dificuldade. Mas Jó, ainda que sendo próspero, ainda que sendo rico, ainda que tendo tudo, Jó se preocupava em manter uma relação de comunhão com Deus, de adorar a Deus, de falar com Deus, de viver próximo a Deus, de oferecer sacrifícios ao Senhor, que era o contexto, claro. Hoje não se oferece mais sacrifício, mas o contexto de Jó, o sacrifício era um rito de purificação dos pecados, né? Hoje nós temos Jesus, nós temos a ação do Espírito Santo na nossa vida, então nós não vamos sair por aí matando cabritos, ok? Temos que ser sábios e inteligentes. Mas o que é importante? O que é importante é que havia relação, havia comunhão, havia adoração, não só nos tempos de dificuldade, havia busca por Deus, não só no tempo de dificuldade, mas também sim no tempo de prosperidade, no tempo que não havia falta de nada na vida de Jó. Ele estava ali buscando a sua relação, aprofundar a sua relação com Deus. Isso é extremamente importante, irmãos. Extremamente importante, tá? Não deixe de perceber isso, de focar nisso, de entender isso, por favor. Assim como Jó, nós devemos buscar uma vida contínua de intercessão e santidade no Senhor.
Ou seja, nós não vamos buscar a Deus ou vamos interceder pelo nosso próximo apenas quando as coisas estão difíceis. Mas temos que ter uma vida constante de santidade diante de Deus e uma busca de intercessão pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, pelos nossos próximos, né? Colegas de trabalho, colegas de escola. Nós temos que estar sempre ali intercedendo pelos outros, né? Não uma adoração egoísta baseada apenas em nós mesmos, mas também ali intercessão pelos outros, pelos que estão próximos a nós, pelos nossos parentes, pela nossa família de primeiro grau, né? Que são pai, mãe, filhos, né? Que são ali aquele núcleo familiar de primeiro grau, e também os parentes, os tios, os primos, os irmãos, os cunhados, e também posteriormente os colegas de trabalho, né? Os irmãos em Cristo Jesus. É muito importante que a igreja esteja unida em oração, orando uns pelos outros, né? Isso faz parte do cuidado mútuo, né? Parte do papel do discípulo de Jesus, orar uns pelos outros, cuidar uns dos outros. Então Jó, ele tinha uma visão ampla, né, da adoração a Deus, independente das circunstâncias que o cercavam. Jó passou por muitas provações, irmãos. O livro de Jó é um livro de provações. A partir do introito, né, do introdutório do livro, ali daqueles primeiros versículos, Jó começa a sofrer. E o seu sofrimento se estende praticamente até o último capítulo do livro de Jó. Então ele vai passando ali por circunstâncias, por provações, né? Satanás acusa que a fidelidade de Jó só é fiel a Deus apenas porque Deus derramava bênçãos, né? Derramava bênçãos de prosperidade sobre sua vida. Na cultura judaica, a prosperidade era o sinal de bênção de Deus. Então, se você era próspero, se você era rico, se você tinha muitos bens, se a sua plantação fluía de maneira excepcional, se os seus rebanhos cresciam de maneira excepcional, você era um homem de posses, você era um homem de relevância na sociedade, então você era um homem abençoado por Deus. Então, no momento em que era retirada a questão material, você perdia ali aquela bênção de Deus, ou aquela ideia de bênção de Deus, né? Então Jó vem exatamente para nos provar isso, que a bênção ela não está ligada aos bens materiais, tá? Embora você possa ser próspero materialmente, não tem nenhum problema nisso, desde que o dinheiro não seja o senhor da sua vida, que os seus bens não sejam o senhor da sua vida, e que a sua fé não esteja no seu dinheiro, no poder que você alcança através dele na sociedade. Não há nenhum problema nisso, em sermos prósperos e em termos prosperidade. O que não pode é esquecer de Deus e focar a viver na dependência do dinheiro, né? É uma coisa que não tem sentido para alguém de fé, para um homem de fé, para alguém que acredita e tem um relacionamento com Deus. Jó, ele não sabia por que estava sofrendo, né? Ele não sabia por que estava sofrendo, por que aquilo estava ocorrendo com ele, por que ele estava perdendo tudo. Na ideia de Jó, o mundo estava desabando na cabeça dele, né? Afinal, Deus havia permitido o sofrimento. E a dor de Jó era real, era intensa. Ele estava sob forte sofrimento, né? E a sua fé, ela estava sendo testada de uma maneira profunda. Deus estava testando profundamente ali a fé de Jó. E ele não podia nem imaginar o que estava ocorrendo na vida dele, tá? O que é que fica para nós? A necessidade de compreensão, irmãos, que às vezes nós não estamos entendendo aquilo que tem acontecido na vida da gente, a gente não está entendendo por que estamos passando por determinada situação, por determinado sofrimento, por determinada dor, mas a gente tem que saber que a presença e a comunhão com Deus, elas permanecem independente das circunstâncias. Deus não nos abandona, e ainda que estejamos ali no sofrimento, ainda que estejamos passando por algo que a gente não compreende por que nós estamos passando por isso de maneira profunda, ainda que a gente não compreenda, Deus permanece presente e soberano. A gente tem que saber que a vontade de Deus, ela sempre prevalece, e que há a ação de Deus sim na vida da gente, independente das circunstâncias, independente do sofrimento, independente das lutas. A gente precisa compreender isso, e a finalidade do livro de Jó é a gente entender isso. A gente
tem a presença de Deus na vida da gente, e a gente precisa manter a comunhão com Deus, independente das circunstâncias da vida que nos cercam, ok? É importantíssimo a gente manter-se fiel, manter-se fiel. A dor era real, era profunda, mas ainda que ele não pudesse compreender, Deus tinha um propósito em todo aquele sofrimento, que era exatamente mostrar que a prosperidade espiritual, ela não é refletida apenas em prosperidade material, tá? Ela não está intimamente ligada à prosperidade material, e que a prosperidade material nem sempre é bênção de Deus, ok? E como que Jó reage, mesmo sem compreender a todo esse sofrimento? De que maneira Jó reage, independente da sua compreensão de todo esse sofrimento? Primeira coisa, Jó, né, depois de perder tudo, a primeira resposta que Jó dá é adorar a Deus. Ele rasga as suas vestes em sinal de dor, em sinal de luto, de dor intensa. Depois de rasgar as suas vestes, ele expressa a sua fé inabalável no Senhor, né? Mesmo não entendendo o porquê do sofrimento, ele adora a Deus. Ele diz: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, na compreensão de Jó, tudo que ele tinha era providência de Deus, era ação de Deus na sua vida. E ele era extremamente grato a Deus por tudo, por tudo. Ele diz que nu ele saiu do ventre da minha mão, da mãe dele, e nu ele estaria. Deus deu tudo, Deus tirou tudo. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, a maioria, meus amigos, meus irmãos, a maioria das pessoas quer amaldiçoar a Deus, quer contestar a Deus, quer argumentar com Deus. Jó nos dá uma lição linda de fé. Deus deu, Deus tirou. É a compreensão de tudo que somos, tudo que temos pertence ao Senhor. E se Ele deu, Ele tirou. E se Ele tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jamais Jó amaldiçoou a Deus. Jamais Jó questionou e brigou com Deus. Ele sentiu a dor, ele sentiu o baque, mas ele não questionou a soberania de Deus. E ele entendia, ele era um homem de íntima comunhão com Deus, ele entendia que tudo que ele tinha era a providência de Deus. Era a bênção de Deus na sua vida. E Deus tinha toda a autoridade sobre tudo que ele tinha. Então, ele deu, ele tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele adorou, irmãos, no meio do sofrimento. Ele adorou a Deus no meio do sofrimento. Jó não pecou contra Deus e não atribuiu a Deus falta de nada. Falta de nada. Vemos o quê? Vemos alguém que adora a Deus independente das circunstâncias da vida. Jó adorou a Deus independente do sofrimento, independente da dor, independente da tristeza, independente de qualquer coisa. Ele adorou a Deus. Por quê? Por causa da compreensão, como nós vimos, de que tudo que temos, tudo que somos, pertence a Deus e Deus é soberano. E Ele é o dono de tudo que a gente tem, que a gente possui, que a gente faz. Então, sem Deus, nada é possível, na compreensão de Jó. Então, Deus tem o poder de dar, Deus tem o poder de tirar. E nós não temos o direito de amaldiçoá-lo, nós não temos o direito de reclamar, nós não temos o direito de arguir Deus a respeito daquilo que Deus está ou não fazendo conosco. Jó tinha total compreensão, né? Total compreensão de que a sua vida, de que os seus bens, de que a sua autoridade na sociedade, elas eram tudo frutos da obra e da graça de Deus. Simples assim. Essa é a lição que Jó traz para nós. Jó, ele não sabia porquê do seu sofrimento, mas ele permaneceu fiel ao Senhor, independente das circunstâncias que se abatiam sobre ele. Essa é a grande lição do livro de Jó. Permanecermos firmes na nossa fé, acreditando no poder e na graça e na soberania do Senhor, fazendo com que a realidade de Deus seja a realidade da nossa vida e entendendo
que todo sofrimento pelo qual passamos é inerente da nossa condição humana e que em algum momento nós vamos passar por isso, e ainda que não compreendamos de imediato, Deus está presente na nossa vida e Deus está agindo ali por nós, Deus está cuidando de nós, Deus está tratando de nós, ok? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua dedicação. Novamente, peço desculpa pela falta das lições, das últimas lições do trimestre anterior. E assim que for possível, não vou prometer prazo, mas assim que for possível, nós vamos colocar lá essas lições para que o trimestre esteja todo completinho lá, tá? Todo completinho. E nos dê um voto de confiança, permaneça conosco aqui todos os domingos. Lamentamos esse período, esse tempo aí de ausência, mas foi por motivos diversos. E pedimos a você aí que continue conosco, que se você não curtiu ainda, curta aí o nosso vídeo. Você diz para o YouTube que esse vídeo é relevante, compartilha com seus amigos, com as pessoas que precisam ali. Se você está sabendo de alguém que está sofrendo, que está precisando de uma palavra, compartilha o nosso vídeo aí, pede para que a pessoa veja aí, tá bom? E esteja sempre com a gente, ok? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Nos vemos no próximo domingo com a graça de Deus.